colocando uma música para dar um tempo para que algumas pessoas vão entrando na nossa live de hoje. Uma live polêmica um pouco, que vai falar sobre a maldade humana. A maldade humana como fruto de uma paixão por Santo Agostinho. Você já se perguntou por que agimos mal? Isto é, já teceu pensamentos acerca da causa da maldade humana? Santo Agostinho, em sua obra de Libero Arbitrio, no livro 1, na primeira parte, ele é indagado por Evódio, seu perspicaz interlocutor, acerca da causa de procedermos mal, isto é, da maldade como classificação possível para a ação do ser humano. Sempre muito atento ao caminhar de seu filosofar, Agostinho dá um passo atrás no desenvolvimento do diálogo, explicando a Evódio que tal questão, a qual a causa de procedermos mal, não pode ser trabalhada sem que antes se esclareça uma questão interna a ela. Pois não é possível alocar o proceder mal como efeito no objetivo de encontrar sua causa, sem que antes seja esclarecido o que é, qual o conceito e qual a dimensão do mal em questão. E aí estão entrando pessoas lindas, maravilhosas, aqui conosco. Boa noite, Janete, muito feliz por estar aqui conosco. Estou aguardando aqui a minha colega que vai fazer parte desta live. E enquanto ela não entra aí, eu vou continuar falando sobre essa situação, essa carta, essa vida de Santo Agostinho. Primeiramente, faz-se necessário compreender. Então, em qual dimensão estão Agostinho e Evódio? Tratando o conceito de mal. A vasta obra de Agostinho investiga o mal em diversos níveis, desde o ontológico, no que tange ao debate da substancialidade do mal, apresentando em sua obra Confissões até o nível moral, mais pragmático, isto é, da valorização do agir humano enquanto ser racional. O diálogo aqui abordado, como já explicitado, insere na obra de Libero Arbitrio, onde Agostinho trata do livre-arbítrio humano, seu porquê e suas consequências. Assim, é preentendido entre Agostinho e Evódio que estão a tratar da dimensão moral do mal. E aí, vai seguindo aqui, vai falando, né, o que é evidente na situação humana, nas maldades, nas mazelas da vida. E estou eu aqui esperando a minha amiga Esther entrar, e já entrou a Isildinha. Boa noite, Isildinha, saudade, tudo bem com você? Deixa eu dar um aceno para ti, um aceno para Janete. Karine, Nassif também, deixa eu dar um aceno para ti, gratidão por estarem aqui conosco, por enquanto comigo, né? Já que até agora a minha colega e minha parceira de lives, a Esther Câmara, não entrou. Ah, você gostou? Hoje eu prendi minhas madeixas. E como sempre, né, uma rosinha aqui para dar sorte.
E vamos lá, vou continuar enquanto ela não vem. Não sei se aconteceu alguma coisa com a Esther sempre acontece alguma coisa. Então, não sei, vou aguardar mais um pouquinho, ver se ela vem. Para Agostinho, o seu imenso apreço pela razão, justificar que determinados procedimentos são maus pela simples constatação de que são abominados pela opinião pública é retoricamente insuficiente. Sabiamente, Agostinho seleciona para falar essa palavra é meio complicado, para problematização aquele dentre os 3 exemplos que seria o mais duvidável, no sentido de sua classificação como uma ação essencialmente má, o adultério. Questionando Evódio se tal ação não seria dada por moralmente negativa pelo simples fato de ser proibida pela lei. Aqui é importante ressaltar que ainda não foi realizado no diálogo a distinção entre lei eterna, que é a lei divina, e a lei temporal, que é a lei das sociedades humanas. E aí, nesse diálogo, eles vão conversando sobre a maldade, o porquê que existe essa maldade, por que nós, humanos, desenvolvemos a maldade, de onde vem tanta maldade, e vamos seguindo. Vamos lá. Para Evódio, a sua argumentação, certas vezes, de cunho legalista, o adultério não é mal, porque a lei o proíbe. Pelo contrário, é proibido pela lei por ser mal. Note que a argumentação legalista de Evódio se tornou cíclica, redundante e insuficiente. Isto, pois, não foi esclarecido como é possível julgar que determinada ação é má. Somente foi dito que ela é assim pela lei julgada. E aí eu pergunto a vocês que estão aqui comigo, o que vocês entendem por maldade humana? Vocês já sofreram algum tipo de maldade humana? Fala aí para mim nos comentários, para a gente ir conversando um pouco, até que a Esther acorde para estar aqui conosco. E se não estiver, a gente vai falando um pouco e logo a gente dá tchau. Ah, a Esther entrou. Ela tá aí, deixa eu acenar para ela, para a gente ver como a gente vai seguir essa nossa live de hoje. Esther, vamos lá, pede aí para participar aí comigo, vamos ver. Não está me ouvindo? Você está com o seu... Deixa eu ver aqui. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Espera aí. Deixa eu ver. Voltou. Está me ouvindo? Não está me ouvindo. Deixa eu ver. Então, eu vou sair e entrar novamente, tá, Esther? Vamos ver se vamos conversar. Tá me ouvindo? Olá. Agora eu tô te ouvindo. Será que nossas colegas que aí entraram também não estavam me ouvindo? Eu, quando entrei a primeira vez, eu saí e reconectei o Instagram e aí eu comecei a te ouvir. Ah, Mas eu não legal. estava conseguindo, não. Boa noite. Falei aqui, iniciei, conversei sobre Santo Agostinho, sobre o que ele fala da maldade humana, e você nada de chegar. Menina, eu atrasei porque o trânsito do Rio de Janeiro hoje não me deixou chegar no tempo certinho, mas eu peço desculpas e vamos lá.
Vamos Vamos lá. começar. Vamos dar início aí à nossa live. Ah, é. Hoje a gente vai falar de um tema muito forte, né, Néia? Sim, falar das mazelas e da maldade humana, o que existe aí e como que está hoje, né, com tudo isso que a gente está passando, como que a maldade está sobressaindo. Como que as pessoas estão lidando com a vida, com a situação, e se estão ou não sendo melhores, se estão tomando como lição essa situação toda que a gente está vivendo, para se fazer um ser humano melhor, para se posicionar melhor na vida, na Terra, como que está sendo. Me fala aí um pouco como que está sendo a sua experiência aí com esse povo, com os seus pacientes, com o seu dia a dia e tudo mais. Boa noite, gente, mais uma vez. Hoje a gente escolheu... Hoje não, a gente escolheu falar desse tema na nossa live de hoje, né? A gente já estava um tempinho arquitetando falar sobre a maldade humana, mas principalmente o que está por detrás disso, né? E o que está por detrás desses comportamentos. E eu tenho percebido, né, respondendo a sua pergunta, que, infelizmente, essa situação da pandemia está gerando mais estresse nas pessoas, de modo geral, né? O estresse do isolamento, o estresse das incertezas, o estresse por não saber das informações de uma forma assertiva, de uma forma correta. Quando a gente fala de estresse, as pessoas costumam imaginar uma pessoa estressada, uma pessoa nervosa, né? Uma pessoa muito assim agitada, muito nervosa. E não, o estresse ele é uma reação fisiológica do nosso corpo também a essas situações, né? Essas vivências que nós temos mais negativas, que colocam a gente à prova no nosso dia a dia, né? E eu tenho percebido os meus pacientes mais estressados, mais preocupados. E o que impacta, né? Eu estou falando do estresse, mas muita gente deve estar se perguntando por que eu não estou falando. Comecei falando sobre a maldade. Porque nós estamos no momento de exalar o que nós temos dentro da gente, o que a gente cultivou ao longo desses anos aí, né, antes da pandemia. E a maldade ela é desencadeada, né, pelo que a gente de fato alimenta na nossa rotina, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Se nós andamos com pessoas ou nos expomos, nós costumamos nos expor mais a circunstâncias negativas, a coisas que realmente nos deixam mais limitados, isso vai extrair o nosso pior, infelizmente, né? Todo ser humano ele é propenso à maldade. Como assim, Esther? Eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou doce, mas, gente, todos nós somos propensos a desenvolver comportamentos inadequados, né? E é claro que se você se expõe a situações, né? Se a gente se expõe a situações mais negativas, situações que vão contra os nossos valores, situações que vão contra aquilo que a gente acredita, a gente vai gerar um nível de estresse, né? A gente eleva o nosso nível de estresse, a nossa percepção começa a ficar mais negativa. E aí é como aquele filme do Coringa, né? A gente tem a personalidade antissocial, que são os psicopatas, a gente tem os narcisistas, mas nós temos pessoas também que tornam-se muito reativas e realmente têm comportamentos que se tornam maldosos, né? Ruins perante a sociedade, por estarem expostas a muitas situações estressoras. E eu tenho visto, né, nos meus pacientes, esses comportamentos assim mais conflituosos, né, em relação a si próprio, em relação aos outros. Mas eu tenho visto também que as pessoas estão cada vez mais reclusas, né? Então isso acaba potencializando a chance de desenvolver
certos comportamentos mais estressores. E o que também a gente precisa falar aqui na nossa live é em relação a esses noticiários que a gente anda vendo aí, né, sobre principalmente a morte daquele menininho, o Henri, né, um jovenzinho, né, um menininho, uma criança aqui do Rio de Janeiro, que foi exposto a uma violência incabível, assim, Que não um dá nem crime para ser hediondo, falado, né? Não dá nem para não falar, dá tá? nem pra gente falar. E aí a gente não vê uma pessoa passando por uma situação estressora, a gente vê pessoas realmente com comportamento antissocial, né, com traços de psicopatia. Porque uma criança de 4 anos é muito indefesa, né? Por mais que ela seja arisca, por mais que ela seja. Nada pode levar a uma violência incabível, né? Uma violência daquele jeito com uma criança. E aí é que eu vejo a maldade, né? Eu não vejo maldade nos meus pacientes nessas situações mais estressoras, né? De às vezes discutir com o marido, discutir com a esposa, ou enfim, né? Dizer coisas. Às vezes as pessoas falam assim para mim: poxa, acho que eu tô sendo uma pessoa muito ruim porque eu xinguei meu cônjuge, eu estou xingando todo mundo. Não, a gente pode passar por momentos estressores e que a gente fica, né, assim, com um perfil mais negativo, mais maldade. É de fato quando você cria circunstâncias, como a gente viu com esse jovem, o Henri, né, essa criança, perdão, e tantas outras situações que a gente já viu na mídia, né? O caso da Isabela Nardoni também, uma criança que foi morta pelos próprios pais. E quando a gente fala de maldade, a gente fala não só do pior lado do ser humano, mas a gente fala também nas capacidades que são totalmente fora do que é aceitável na sociedade, né? Daquilo que sai fora de um contexto saudável, de um contexto em que a gente possa realmente conviver bem com os outros. E eu vejo maldade nessas questões, né? Eu não acho que a maldade seja a gente ter um comportamento mais negativo. Eu vejo a maldade nas situações em que provoca risco mesmo aos outros e a si próprio também, né? Você sabe, infelizmente a mídia traz para a gente muitos casos de maldades de seres humanos que não parecem ser seres humanos, com as atitudes, com o que faz. E aí a gente fica perguntando, como pode? Como uma mãe aceita tais coisas? Como uma mãe faz com o próprio filho outras coisas? E aí a gente vai por se for enveredar desse caminho, é muita maldade existente, muita. Mas com a atual situação, você vê como maldade. Eu, particularmente, darei meu pensar, darei o que eu acho. Mas essas pessoas que vão aplicar a vacina nos idosos, e aí não aplica, só apinica o bichinho, só põe a seringa ali e não aplica o líquido, como está tendo alguns casos, teve, espero que pare, que não tenha mais essa maldade. Eu vejo como maldade. Apesar de saber que muitos fazem isso para levar para a família, para vender, sei lá o que é o que pensa uma pessoa dessa. Mas é uma grande maldade, na minha opinião. E aí, o que você me diz sobre isso? Eu acho inaceitável, né? Foi o que eu falei anteriormente. Tudo aquilo que é contra o outro, tudo aquilo que, de certa forma, traz um prejuízo, aí os nossos participantes devem estar se perguntando, mas não traz um prejuízo, a pessoa não está nem recebendo a dose, mas traz, porque a pessoa sai dali achando que está protegida, né? Acredita, confia no outro ali que está aplicando, no enfermeiro, no técnico de enfermagem, e é contaminado pela Covid ou se expõe a mais, né, na sociedade. Então, assim,
eu acredito que isso é, sim, maldade. Tudo aquilo que de certa forma, expõe as pessoas ao negativo, né? As nossas ações, quando expõem os outros a questões negativas, e quando é de caso pensado, né? Porque na psicologia, a gente sabe que não são só as questões de transtorno de personalidade que podem gerar a maldade, podem gerar comportamentos nocivos. São também alguns transtornos, né? Como a gente disse aqui no início, claro, mas também tem os fatores da personalidade, né? Se a Sim, pessoa vivenciou um ambiente manipulador, um ambiente em que ela se acostumou a prevalecer a si mesmo nas situações, né? Ela pode acabar criando isso como um hábito durante a vida dela e se justificando. Ela passa a vida ali se justificando, achando que não, foi sem querer, sei lá, das desculpas assim mais sempre com desculpa. incabíveis possíveis. E ela não vê o prejuízo que ela acarreta na vida dos demais. E isso é maldade. A maldade, ela não começa com um xingamento. Ela começa nas intenções, né? O que está por detrás daquilo ali. Então, infelizmente, né, eu acho que tudo aquilo que prejudica o outro, que traz um prejuízo maior para o coletivo, né? E a gente, quando fala de maldade, a gente não fala só da manipulação, a gente também fala. Hoje em dia se fala muito de relacionamento abusivo, né? Ah, relacionamento abusivo. Isso também traz comportamentos maldosos, comportamentos nocivos, mas eu acredito que a maldade também está no contexto de pessoas sádicas, pessoas maquiavélicas, né? Aquelas pessoas que premeditam fazer ações ruins, né? Premeditam fazer coisas que acarretam prejuízos para os demais. Então, o sádico é aquela pessoa que tem prazer no sofrimento e na dor do outro. Necessariamente isso não é através de uma intervenção física, através de uma agressão física, mas é quando ela premedita situações até vexatórias, né? Que expõe o outro assim a um deboche, a uma certa exposição negativa da imagem da pessoa. E aí existe maldade também, né? A maldade não é só no, na agressão física, então esses comportamentos sádicos e pensamentos maquiavélicos, eles também expõem os outros à maldade. Nós sabemos que em algum momento da vida, todo e qualquer ser humano pode ser mal. Mas o que a gente pensa é que a forma como o sentimento se manifesta, as ações que se diz e que mostra a forma que é o seu caráter, ao meu ver, né? Não sei se muitas maldades que a gente vê por aí têm distúrbio, tem transtorno, se é perversidade. A gente não sabe muito, precisa estudar muito, precisa pesquisar muito para estar dizendo com certeza é ou não é, não é verdade? Mas sabemos que muitas pessoas sofrem grandes maldades. Ao meu ver, existem muitas maldades, muitas, diversos tipos. Agora, sei lá, se a gente enveredar aí um pouquinho pelo caminho da inveja, uma pessoa que tem inveja da outra e por conta disso faz de tudo, de tudo, de tudo para prejudicar essa pessoa. Aí como que você vê isso? A inveja, ela é diferente da cobiça, né? A inveja, ela premedita pensamentos de destruição, ou de destruição do outro, de fato, ou de destruição daquilo que ele possui. A cobiça, diferente da inveja, é quando você, de certa forma, tem um carisma pela pessoa, pelo jeito da pessoa, né? Você simpatiza com a pessoa, você
cobiça no sentido de desejar aquilo que a pessoa tem, mas sem destruí-la ou destruir aquilo que ela tem. A inveja, a pessoa sempre fica na torcida. E olha lá, comprou o carro, mas não sabe nem dirigir, já já vai bater, né? Comprou um carro novo, mas não dirige nada. Daqui a pouco vai bater esse carro aí. Não vou dar um mês para bater esse carro. Aí é a inveja. Agora, a cobiça é quando a gente olha e fala: poxa, que bacana, caramba, meu vizinho comprou um carrão muito lindo. E ponto final, né? Não teve nenhum pensamento ali de destruição do objeto ou da pessoa. E a inveja, né, ela é muito nociva, porque ela rouba o tempo, ela rouba a percepção do que a pessoa tem, e ela passa a se concentrar só nos demais, só nas coisas do outro, né? E a pessoa vai se autodestruindo. Ela acha que ela está destruindo o outro, mas na verdade ela está se autodestruindo e preenchendo ali os pensamentos dela de questões negativas. E ela passa a agir e ter comportamentos maldosos, né? Porque são comentários, às vezes, que ela nem percebe que ela faz no ambiente. E aí ela até mesmo se pergunta: eu farei isso? Ela já tá tão assim, sem percepção de si, que ela começa, de fato, a externalizar o que pensa sem ter um filtro, né? Porque nada começa do nada. A pessoa vai se preenchendo de pensamentos maldosos, de pensamentos ruins, e isso vai blindando a percepção dela para gratidão, vai blindando a percepção dela para generosidade, para o perdão. E aí, infelizmente, ela está mais propensa a ter comportamentos ruins, comportamentos maldosos, que descaracterizam o outro, que ofendem. Então, a inveja, ela está com certeza, a pessoa que é invejosa, ela está propensa, com certeza, a ter comportamentos maldosos. Com certeza. E a inveja é algo muito triste. Ela vem assim do seu olhar, né? Vem do olhar, do nosso olhar naquilo que o outro tem, naquilo que o outro é, e aí afeta o coração de tal forma, com certa cobiça, com certo desejo de ter o que o outro tem, e acaba tendo a maldade em si. Eu não acredito em inveja boa. Como eu já ouvi muitas vezes as pessoas falar, às vezes até eu mesma já, ai, que inveja boa. Não acredito em inveja boa. Eu acho que inveja é inveja. Acabou, ponto. Se você olhou e cobiçou e tem qualquer pensamento para aquilo do outro, é maldade, é uma inveja, não existe inveja boa, para mim não existe inveja boa. Amiga, e para piorar, as pessoas ainda fazem um comentário, né, horrível, é uma inveja branca, que é um comentário ainda racista, né, tipo, existe a inveja branca e a inveja negra? Não, não existe isso. Existe a inveja e ponto final. Não existe inveja boa. Eu não vejo a inveja como coisa boa. É um grande mal. Mas que vai existir sempre. Não tem como não existir. Às vezes até nós mesmos, por isso que eu estou falando, que todo ser humano tem um pouquinho de maldade. Porque às vezes até nós mesmos sentimos. Fazer o quê? Outra pessoa apareceu, talvez mais bonita, talvez com algum acessório legal, que você bate o olho, olha e já cobiça. Daí já vem a inveja, que não tem nada de bom nisso. Aí eu estava falando sobre Santo Agostinho, a conversa dele com o Evódio, sobre a maldade e no adultério. Aí o que você me fala? Perguntar isso para você é até complicadinho, né? Você acabou de casar, né, amiga? Mas a gente tem que falar sobre tudo, né, Neia? Na nossa profissão, a gente fala sobre tudo. A gente trabalha com tudo isso. Então, aí, como é que você vê a questão do adultério dentro da maldade? Olha, Neia, com certeza, o adultério, ele é uma
prática maldosa, né? Porque, infelizmente, o casamento, o namoro, o noivado, é uma relação de comum acordo, né? É uma relação ali em que duas pessoas estabelecem pacto, né? Mas não é pacto de sangue, não, gente. Pelo amor de Deus, né? Ritual, não é nada disso, não. Eu digo pacto no sentido mesmo de pensamento, de vínculo, de ideais, né? E tudo aquilo que não é falado, é uma omissão, torna-se, de certa forma, uma traição, né? E a relação, ela só se torna um vínculo, ela só traz um vínculo quando as duas pessoas compartilham através do diálogo aquilo que para si é desejável e indesejável. Então aí a relação passa a ter mais sentido, a relação passa a ter características mais positivas para dar certo, para a coisa andar. E aí, quando há o adultério, é porque uma das partes falhou, né, nesse diálogo, ou as duas partes falharam, porque não houve ali um comum acordo de uma abertura de se dizer, olha, até aqui você pode ir, depois daqui não vai ser bom para mim. Com esse ponto do adultério, ou por uma questão de falha no caráter mesmo, tá? É uma falha geológica no caráter, ou por, de certa forma, também não ter falado para o outro, né? Assim, o limite até onde é permitido ir naquela relação, né? Porque, assim, o adultério é algo subjetivo. O que para mim é adultério, talvez para você não seja. Então, por isso que tem que ficar muito claro no relacionamento, dentro do diálogo, o que é aceitável e o que não é aceitável numa relação. Para nada ali ficar encoberto e trazer prejuízos, né? Então, assim, quando a coisa é falada, quando a coisa é colocada, olha, até aqui não é bacana, quando você dá a sua confiança e isso é rompido, aí existe a maldade, né? Porque você sabe o que você deve fazer naquela relação, você sabe até onde você pode ir ou não ir também, né? E aí, quando acontece esse desrespeito à promessa que você fez para o outro, ao diálogo que você estabeleceu ali, aí com certeza, né? Os comportamentos premeditados, eles vão trazer consequências muito ruins para a relação, para qualquer relação. Seja para uma relação amorosa, seja para uma relação de amizade. A confiança, ela é totalmente interrompida. E aí, com certeza, a outra pessoa vai interpretar, o ofendido vai interpretar como um ato maldoso, né? Do seu cônjuge, do seu namorado, da sua noiva, do noivo, enfim. Essa é a minha percepção. Para egódio é um mau procedimento da pessoa. Agora, para mim é uma grande maldade. Que é uma dor muito grande, é algo Uma dor assim, profunda. bem inaceitável. Quase irreparável, né? Muitas das vezes. Você confia no outro, e aí esse outro é desleal com você. Ele é uma maldade. Ao meu ver, é uma maldade. E a Thalita diz aqui que concorda com você quando você estava falando. Querida, beijinho no coração, minha amiga querida. Tá sempre aqui com a gente. Ela é a nossa participante assídua. Obrigada, Thalita. Obrigada. Tem vários que entram aqui que tá com a gente, que é muito, muito bom, muito importante. Se a gente for ficar falando o nome, eu já esqueci, assim, porque passou para mim e depois não volta. Aí não consigo ficar falando, mas quero dizer boa noite a todos e agradecer que estejam aqui conosco para nos prestigiar e para nos dar força, né, amiga, para a gente continuar fazendo nossas lives. Sinal que estão gostando, isso é bom pra gente. Eu gostei muito desse tema, eu acho que é um tema assim, que é desconfortável pra gente e para quem está em casa nos assistindo. Mas a gente não pode ficar só na zona de conforto, a gente precisa falar sobre esse tipo de coisa para não trazer o nosso pior. Porque quando a gente fala sobre maldade, a gente consegue também ver a nossa maldade, a gente consegue premeditar os comportamentos
que são nocivos, né, para a gente, para os que convivem com a gente consegue diluir. Agora, Sim. quando a gente não fala, a gente acaba realmente assim não se conhecendo e não conseguindo premeditar o que pode ser diluído, né? Eu penso Com dessa forma. certeza. Com certeza. E o que, que você me diz, assim, da intriga dentro da maldade? A intriga, com certeza, ela é uma consequência, né? Ela é uma consequência de atitudes maldosas e assim, as pessoas elas acabam não aceitando, né, às vezes certos posicionamentos ou do amigo, do cônjuge, do chefe no trabalho, e isso gera conflitos. Mas, assim, quando é o que a gente disse aqui no início, a pessoa cria pensamentos maquiavélicos, tipo, vou pensar aqui no jeito de prejudicar meu chefe, porque eu não gostei do que ele falou comigo, e aí eu vou, sei lá, vou botar um alfinete lá perto do carro dele para estourar o pneu do carro, ou vou atrasar com uma entrega de um trabalho para ele não ter um resultado esperado. Enfim, quando as coisas são premeditadas, quando há uma certa pensamentos maquiavélicos que tragam o mal, com certeza vai piorar o conflito, né? Se o que era ruim, às vezes entre duas pessoas, vai piorar, vai atrair mais prejuízos. E o conflito, às vezes, ele é necessário. Eu não vejo assim, eu não vejo o conflito como algo assim, nossa, não pode existir conflito em nenhuma relação. Não, eu acho que o conflito de ideias precisa existir, as pessoas precisam divergir, mas tudo é como esse conflito é conduzido, a intensidade desse conflito, né? E aí é que eu acho que é o grande prejuízo. E a maldade, ela com certeza, quando entra em qualquer tipo de conflito, ela vai acarretar sérios prejuízos, porque vão ter comportamentos ali muito nocivos e que vão gerar mais prejuízos, né? Principalmente para a parte que pratica a maldade, do que para a parte que às vezes está sendo ali ofendida, né? Então, com certeza, né? O conflito ele deve às vezes existir, mas sem gerar prejuízos, né? Sem gerar o pior. Mas é aquilo, né, minha amiga? Eu costumo dizer que as pessoas precisam realmente pensar. O prejuízo, ele vem de atitudes mal pensadas, né? Então, assim, Papai do Céu deu a cabecinha para a gente pensar. Eu costumo falar para meus pacientes que o preço da prevenção é mais barato que o reparo, né? É verdade. O preço da prevenção, gente, é sempre mais barato, é sempre mais em conta. Então, a gente, às vezes, como eu disse aqui no início da live, acaba se expondo a muitas situações que despertam o nosso pior. E a gente vê isso hoje através dos relacionamentos abusivos, né? Às vezes, a pessoa vive um relacionamento em que está trazendo ali dela o pior lado. E aí ela se vê agressiva, ela se vê desnorteada, ela se vê incapaz. E aí, e o pior, o abusador ainda fala, né? Olha pra você, como você é horrível, você é terrível. Manipulação, aquele jogo, né? E a pessoa vai se vendo cada vez pior e vai acreditando que ela é má, que ela é péssima. E ela está exposta ali a uma relação, se não tiver um psicólogo, se não tiver alguém ali em sã consciência para despertar essa pessoa, ela vai acreditar que ela é a pior pessoa do mundo, né? É. E às vezes a maldade não está nela. Ela está fazendo parte, ela está sendo, às vezes, ela está sendo conivente, né? Porque ela não consegue abandonar uma relação desse jeito e ela acaba ali sendo conivente, infelizmente. É Não de verdade. uma forma consciente, É. mas ela acaba sendo conivente à maldade. E a gente sabe que existem muitos narcisistas, muitas pessoas, a gente está vendo aí um boom de transtornos e traços narcisistas.
E pessoas com esse tipo de transtorno de personalidade manipulam, abusam emocionalmente, abusam psicologicamente, trazem sérios prejuízos. Sério, Então, assim, sérios prejuízos. Tanto que a neurociência está investigando já há algum tempo o que há no cérebro das pessoas que praticam o mal, né? Tá aí na busca, na pesquisa para saber se há alguma diferença, se há alguma mudança. Vamos ver, vamos aguardar essas pesquisas, vamos aguardar, ver se tem um retorno para nós, que se realmente existe, porque existem tantos psicopatas, existem tantas pessoas más de fato, com distúrbios abusivos, judiam por demais. Não é possível que não seja alguma dificuldade no cérebro, né, amiga? Eu acredito que seja alguma diferenciação, sim. eu acredito também. Eu Não é acredito possível que porque, uma pessoa normal tenha tanta maldade para fazer com o outro. sim, e eu acho que isso já vem até no DNA, né? Na carga genética, sim. Eu tenho quase certeza, assim, não sou uma pesquisadora da neurociência, uso a neurociência, mas nunca desenvolvi nenhum trabalho assim a nível acadêmico sobre. Tenho muita vontade de pesquisar mais esse assunto, aprofundar mais em relação ao DNA, né, narcisista, porque a gente está exposto a tantas violências. É. E eu acredito, né, que assim, isso realmente acaba sendo passado de geração em geração, não sendo tratado de uma forma adequada. Porque a mãe acaba carregando ali, às vezes, né, de um relacionamento narcisista com o cônjuge. Na gestação, ela acaba carregando assim, muitas consequências emocionais dessa relação. Com E certeza. aí, A Thalita está dizendo aqui para nós que ela conhece pessoas que deveriam ser estudadas. Quantas que nós conhecemos? esse aí a gente ouve, né? Dá Você uma precisa live. ser estudada. Dá uma live, né? Mas, amiga, já está dando 8 horas. Eu tenho compromisso, você também. E a gente vai dar continuidade a esse bate-papo daqui 15 dias. Tudo bem? Com certeza. Eu acredito que tenha sido muito bom, assim, para elucidar, né, algumas questões dos nossos participantes. E foi ótimo, amiga. Eu acho que é um tema que a gente pode explorar no próximo Explorar um encontro, pouco mais. explorar um pouco mais, falar sobre, aprofundar sobre alguns transtornos, né, de personalidade. E é isso, a gente deixa com gostinho de quero mais. Deixa com gosto, quero mais. É isso aí. A gente não encerrou aqui. Isso O aí. meu boa noite, muito obrigada a todos vocês que entraram aí na live, que participaram conosco, muito obrigado. Aguardem, daqui 15 dias estaremos fazendo a continuação dessa live, que assim vamos ter muito ainda para pesquisar, estudar e poder falar, né? E aí, meu muito obrigado a você, amiga, por estar aqui comigo. Obrigada, Por amiga. acreditar Obrigada. que a gente pode fazer live, que é muito bom, muito gostoso, poder Nossa, esclarecer algumas maravilhoso. Eu coisas. fico com saudade. Quando É a gente verdade. demora muito assim, semana passada eu assumo que eu não consegui fazer, foi na semana passada, e isso, né? Até falei, né? Essa semana eu não vou conseguir fazer a nossa live e com um buraco, assim, no meu final de semana. É muito É bom. verdade, é muito bom. Mas o meu obrigado aí a todo esse povo lindo, amigos maravilhosos nossos, e que voltem aí na próxima live para estar conosco, né, Esther? Isso aí, né? E um beijinho no seu coração. Beijo, Obrigada beijo, beijo. pela oportunidade. Beijo Beijo para de luz. todos. Tchau, Thalita. Tchau, Maura. Fiquem com Deus. Tchau, povo lindo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.